Oi, gente, bem-vindos ao canal. Caramba, faz tempo que eu não apareço por aqui. Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Ana Jack, eu sou escritora de livros de pirata, bandas de rock e coming of age. Assim, com aquele toque de found family. Eu escrevo livros pra vocês se sentirem em casa e ser o livro favorito de vocês e o livro confortável de vocês. E é pra isso que eu tô aqui. Enfim. Agora, pra quem me segue há mais tempo, sabe que os últimos meses eu estive muito ausente aqui do YouTube por conta da Bienal do Livro de São Paulo, que eu tô indo como autora independente. E eu vou levar a minha série de livros de pirata, Nadia Kim. Essa belezurinha aqui. E as suas continuações. A gente vai levar o livro 2, o livro 3. Mais tarde eu mostro pra vocês aqui todas as coisas que a gente vai levar. E lá vai lançar o livro 4, que é Nadia Kim, A Caverna de Meus Sóis. Eu costumo lançar um livro por ano, 2 livros por ano, mas enfim, aí eu vou fazer esse vídeo, assim como eu fiz pro livro 3, recapitulando algumas coisinhas, porque eu sei que tem bastante coisa no mundo de Nadia Kim. Muitos acontecimentos, muitos mistérios em aberto, então hoje a gente vai recapitular todos eles pra vocês estarem prontos pra ler o livro 4 quando ele lançar e chegar na casa de vocês. Quem quiser me ver na Bienal, eu vou estar no stand 25 da Travessa Literária, fica bem ao lado da praça de alimentação, e eu vou estar com todos os meus livros, vários brindes, várias brincadeiras especiais. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que eu vou começar a voltar pro YouTube pós-Bienal e eu quero trazer muita coisa legal pra cá. Vamos lá então! Eu vou dar, tipo, só um breve resumo do livro 1 e do livro 2, porque tem vídeo disso aqui, então vocês podem assistir primeiro o outro vídeo, que eu vou deixar até por aqui na tela, e vou falar mais do livro 3. Já adianto que tem spoilers, então se vocês não leram ainda o livro 3, por que vocês estão nesse vídeo? Vamos lá então. O livro 1 começa com o Dimitri, que é um menino que acorda sem memórias num navio pirata. E agora esse navio pirata tá indo em busca de um tesouro que foi roubado deles. É o tesouro de volta, né? Que a gente descobre depois que é o castiçal dos pecadores. E agora o Dimitri tem que descobrir quem ele foi no passado ou quem ele quer se tornar no futuro, enquanto ele tem que lidar com algumas pessoas dentro do navio, como o Lars Batross, o Patrick Hall, a Jack. O livro 3 foi o mais cheio de acontecimentos até agora. E a gente já começa o livro 3 com a Jack e o Dimitri se dando super bem. Comentando sobre o Garou, onde será que ele tá agora? Ai, ele prometeu me encontrar na borda do mundo, não sei o quê. E o Nadia Kim se depara com uma ilha misteriosa, que vocês devem lembrar que no final eles esquecem da existência dessa ilha, mas foi tipo um surto coletivo que aconteceu. Eles estavam numa ilha e encontraram um senhor que começou a tirar tarô pra eles e falar do futuro deles pra eles. E o Dimitri pensa ver uma menina loira nessa ilha, que ele não consegue lembrar o nome dela. Até que no fim do livro a gente lembra que o nome dela é Cariba. Ele lembra, na verdade, que o nome dela é Cariba. E que aparentemente foi uma amiga de infância dele. Eles passaram por muita coisa juntos e tal. A gente ouve algumas histórias de terror, como a história do Ned Navalha, que era um pirata fantasma. E o Dimitri e a Jack, eles têm um momentinho super fofo, assim, que eles encontram tipo um santuário na ilha e eles brincam assim, se você me ensinar a lutar, eu te ensino a dançar. E rola quase um beijo ali o negócio. É um momento bem romantiquinho, assim. Eles estão numa vibe dessas, assim, nesse livro. Vai, não vai, beija, não beija. Te gosto, mas não gosto de ti. Te amo, caramba. O que nos leva à primeira pergunta. O que é aquela ilha? E é muito estranho, porque o senhor misterioso, o menino misterioso da ilha, chamou a Jack de Nilak. Antes de chamar ela de Jack, ela até fala, não, meu nome é Jack. E ele comenta, assim, que vê, tipo, muitas reencarnações dela ao longo do tempo, espíritos, e um lado azul, um lado verde, um lado masculino, feminino, brigando dentro dela. E eles também se questionam se, assim como existe o mar oculto, lá embaixo, debaixo do mar que eles estão acostumados, também existe um mar lá em cima, nos céus, porque eles comentam ver umas luzes, que, tipo, tudo pode acontecer quando essas luzes aparecem, que essas luzes aparecem quando você mais precisa e que parece um oceano, de acordo com o Dimitri. E fica aí a questão do Dimitri com o cartomante, que ele fala assim, e se você queria esquecer do seu passado? Se foi proposital da parte do Dimitri querer esquecer as memórias dele. Eu tenho um resumo de todos os livros aqui na minha mão. Que perigo. A gente vê ali também como o Hall adotou a Jack e começou a chamar ela de Jack. É muito fofinho. Eu aconselho vocês a relerem o livro se vocês tiverem tempo, mas se não tiverem, tudo bem. E o Senhor Cartomante também diz pro Caspar que ele vai passar por uma grande transformação na vida dele, que ele vai ficar muito doente e ele vai precisar de ajuda pra
sobreviver a isso e passar por essa transformação. Passando esse arco, a gente descobre que os grandes 4 peões dos deuses são Dimitri, Poeta, Garu e Cariba. Esses são os 4 escolhidos pelos deuses para ver quem é o jovem que é, na verdade, a reencarnação do Rei Continente, que seria esse rei pacificador de terras que pacificou as Ilhas do Sul na época dele e acabou com as guerras. E ele tinha um objeto chamado Esfera Continental, que era uma esferinha, assim, que podia transportar ele para qualquer lugar do mundo. E quem sabe até para mundos distantes. Então a gente descobre que os deuses, na verdade, querem essa esfera para voltar para o reino dos céus, porque eles foram expulsos. Então eles precisam desse jovem para convencer ele de alguma forma de que eles querem a esfera para eles e eles vão dar um jeito dessa pessoa dar a esfera para eles. E aí tem grandes apostas em todos eles, principalmente no Dimitri. Tem algumas questões, assim, a Uma fala com o Tashi, que é o deus do sonho, sobre algum pacto que eles fizeram, um segredo que eles estão escondendo. Eles não deixam claro o que é, e também dá a entender que tem alguém mexendo com o jogo dos deuses, que não é um deus. O que nos leva à questão do Pecan, que é o deus da discórdia, que ele é muito estranho e no fim do livro dá a entender que ele realmente não é um deus, que é alguém ou alguma coisa, algum ser se passando pelo deus da discórdia. E ele agora fala com o nosso narrador, que é o Elo, Lycaeus, sobre conseguir uma tinta capaz de mudar o futuro. Tintura das sombras. E é pra esse cara que aquelas pessoas de olhos cor de ônix estão trabalhando. A Riso, enfim. A gente também tem acesso a um pergaminho perdido sobre o calendário dos anos e a roda do ano e tal, que fala sobre as crianças fênix, que na verdade uma profecia foi lançada no ano que o continente morreu, que dizia que uma criança, 1000 anos depois, ia reencarnar, né? O continente ia reencarnar nessa criança como uma criança fênix. Nascida no ano de 1529. Então a gente passa pro segundo arco, que é Dia dos Garotos Perdidos, que é o aniversário da Jack. A Jack faz 14 anos, ela tá bem feliz. E ela tenta convencer o Patrick a participar do Front, que é aquele grupo de elite, assim, do Nadia King, que participa das reuniões e tudo mais. Só que o Hall tá com a cabeça em outro lugar, porque ele precisa do castiçal em 2 anos, porque a mãe dele precisa do castiçal, porque ela foi amaldiçoada. Se vocês lembram bem, o castiçal, ele precisa ser usado por pessoas que se amaldiçoaram. É questão de, tipo, se sentir culpado por alguma coisa e querer tirar a própria vida. E o castiçal serve pra essas pessoas se perdoarem. Os garotos do Nadia King descobrem que a Jack é filha do Patrick nesse arco. E a gente fica sabendo da história do Jane Hawkins, que é um menino que o Patrick considerava irmão, assim, e que foi uma grande perda na vida dele, porque ele morreu durante uma missão quando o Patrick tinha seus 20 e poucos anos, e até hoje ele culpa uma maruja, uma pirata chamada Ravenna Avery por isso. E o Jim foi o segundo tripulante do Nadia King. A gente também conhece a história do Patrick Hall, como ele conheceu a mãe dele. Ele vê ali que ele tem 2 irmãozinhos e tudo mais. E conta pra ela, inclusive, que ele tem uma filhinha chamada Jack. Ele tem muito orgulho da Jack, mesmo que ele não fale isso pra ela. O que faz a gente passar pro nosso terceiro arco. Terceiro? Terceiro arco, os métodos de Shinxi. Verdade. O pessoal tá ali em Calamari e começa a falar dessa corrida das Ilhas Gêmeas e que o vencedor seria o grande King Kai, que é o rei dos mares, e que o Patrick tá sendo cotado pra ser esse novo King Kai. E que isso talvez fosse uma armadilha do cliente. Eu não sei se vocês lembram, mas no livro 2, o John Kirk fala que tem um cliente que contratou ele pra capturar o Patrick Hall, porque esse cliente quer a cabeça do Hall e ele quer vivo. Ele quer o Patrick Hall vivo e ninguém pode matar o Patrick Hall. E alguém que todas as pessoas têm tanto medo que ninguém se atreve a matar o Hall. A Jack ganha uma tartaruguinha, que é a Blue Kid. E eu não vou comentar sobre o fim do livro, senão vocês vão me matar nos comentários. A gente conhece alguns personagens novos, como o Cat, a Mock, o Nib, as crianças da ilha. E a gente fica sabendo que Nara West é uma maruja, uma pirata, que a Kim tem muita raiva. É tipo a arqui-inimiga da Kim, a Nara West. E eles precisam encontrar com ela no arco número 4. E nesse meio tempo a Jack reencontra com a mestra dela, Shinxi, que treina todo mundo. A Jack descobre que tem uma recompensa gigantesca pela cabeça dela. Nesse meio tempo também a gente fica sabendo do cliente, a gente fica sabendo de um tal de Barba Negra que tá atrás do Dimitri e tem capangas indo atrás dele, chamando ele de rato, porque a gente tem que capturar o rato. Quem é a Barba Negra? Será que Barba Negra é a mesma pessoa
que o cliente, né? Então a gente vai entrar no arco número 4, que é o Império das Catacumbas, que se passa em Umbatomba. Justamente o pessoal tem que ir até a Biblioteca do Farol, que é tipo uma biblioteca que guarda arquivos super confidenciais da família real. E a Kim vai ter que reencontrar com essa Nara West, que é uma pirata que ela odeia, assim, de alguma coisa que aconteceu no passado dela, que ela não quer contar pra ninguém. Que, se vocês lembram bem, tem a ver com o namorado da Kim. O primeiro namorado da Kim foi morto por essa Nara West e também ela foi responsável pela morte dos pais da Kim. E, um grande spoiler, né, eles estão ali na Biblioteca do Farol e a gente descobre que a Nara West, na verdade, é a Aran, aquela menina que o Caspar se apaixonou lá no primeiro livro. Ai, ai, Kim. Ai, ai, o dia que ela ficar sabendo disso. E eles também encontram o narrador do livro lá. Ele se esconde, assim, e tal. A gente descobre que o nome dele é Elo. E a Nara West promete voltar lá, atrás dele, um dia. E o Elo, dentro da torre dele, tem um livro chamado Livro dos Mundos, que parece muito importante. Nesse meio tempo também, o Hall, a Jack e o poeta invadem o palácio e as catacumbas e descobrem que o rei atual, o rei Barnabo II, foi assassinado ou morto? Ele está morto, tá ligado? Tipo, tá morto e não tem ninguém no trono. Só que o povo ainda não sabe disso. Eles estão encobrindo porque senão vai começar uma guerra civil na Grande Ilha. E aparentemente o Barnabas morreu em um naufrágio em novembro. E qual foi o naufrágio que abriu o livro 1? Sim, o naufrágio que o Dimitri estava. A gente vê ali também um pouquinho da história do Caspar com o irmão dele, o Derek, que é um fofo, que ele foi convocado pro exército, né, pra marinha, e acabou que eles nunca mais se viram. O Caspar nem sabe se ele tá vivo, se tá morto. E a gente fica sabendo também que rolou uma certa revolução no ocidente com a família Nômicos, que foi uma família que foi retirada do poder à força por alguma razão, que ninguém sabe exatamente. Então a gente passa pro quinto e último arco do livro 3, que é o Cookie, o gato do Lars, morre. E ele começa a culpar os colares que o Caspar e o poeta encontraram, que são colares que teriam dado azar, que estariam dando azar para toda a tripulação, que seria mau agouro. Então a gente começa a ver uns sonhos ali, o Dimitri sonha de novo com a Cariba, lembra que ela chamava ele de Mitch, que é ela que manda o Dimitri fugir pro Princesa Artura, porque ele tá fugindo dessa mulher que chama ele de rato, que na verdade é a Ravenna Avery. E ele dá a entender que a Ravenna tá atrás dele por uma razão, e essa razão é a mesma que a Cariba estaria em perigo. Tipo, o Dimitri e a Cariba têm algo em comum. E seria essa razão que a Ravenna Avery quer matar os dois. A gente vê ali o Patrick Hall piorando bastante da doença dele. E a gente vê a Jack desesperada atrás da tartaruguinha dela, que a gente já sabe o final. Ai, ai. A gente vê ali que a Nara West ateou fogo no restaurante do Long, que era o namorado da Kim, e a gente vê também que a Nara arrancou as páginas que falavam sobre a luneta solar no diário que eles roubaram da Biblioteca do Farol. Ou seja, eles não têm as instruções, que é pra montar a luneta solar, que é tipo o tesouro que as pessoas, os piratas estão indo atrás nessa corrida das Ilhas Gêmeas. A gente vê a Kim ali dando uma de rebelde, ela não dá o diário pro Hall, ela mente, inclusive, dizendo que eles não conseguiram o diário, porque ela quer ter uma vantagem sobre o capitão quando for mais, né, quando ela precisar. O Dimitri, ele lê, então, sobre alguns espelhos de Jade, que seriam os espelhos que a Nara West usa pra trocar de aparência, porque aconteceu algo bem curioso na Biblioteca do Farol. A Nara West roubou a aparência do Dimitri, e ele não conseguia se mexer, foi algo super assustador. A Jack conta pro Dimitri que o rei Barnabas está morto e dá um presente de aniversário pra ele. Uma safirazinha, assim, que ela roubou do palácio. O Caspar conta pro poeta sobre a Aran, que a Aran é a Nara, e eles ficam se questionando se ele deve ou não contar pra Kim isso. Então termina ali o livro com eles encontrando o James Olivier, que é, tipo, o capitão da marinha, que tá atrás do Castiçal dos Pecadores, porque ele ainda acha que o Patrick Hall tá com ele, só que na verdade tá com o Kirk. E na verdade ninguém sabe onde é que tá isso, o Hall tá enlouquecido porque o Kirk escondeu em algum lugar que ele não faz ideia. E termina o livro com o Nadia Kim indo em direção a Urive, que é o próximo destino deles. Uma ilha que seria toda feita de ouro. Rola um momentinho muito fofo do Dimitri com a Jack dormindo juntinhos. E também treinando juntos. Bom dia, garota encrenca, cala a boca, princesa. Rola quase um desentendimento também do Caspar com o Dimitri, que o Caspar tá super incomodado com o Dimitri, que o Dimitri, tipo, tá se transformando num herói e o Caspar se sente ficando pra trás. Ele se sente que ele não é bom em nada. Rola um quase beijo entre o Dimitri e a Jack, e o Patrick Hall vai lá, aquele bunda mole, e ele vai e impede os dois de se beijarem.
Que saco! A Jack também, ela é super castigada porque ela não cumpriu com os planos do Patrick Call. E ele tira ela do posto de timoneira. Então ela não é mais timoneira e ela fica muito mal com isso. Ela briga com o Dimitri e tudo que eles construíram vai por água abaixo. De nada, pessoal, a culpa não é minha, tá? A culpa não é minha, eu só escrevo o que me mandam. Se querem culpar alguém, culpem o estagiário. A Kim e o Caspar também estão se dando bem ali, só que a Kim manda o Caspar ficar fora das brigas dela. Fala assim, deixa a Nara West comigo, não se mete. Sendo que, tipo, o Caspar quer proteger a Kim, e ele salvou a vida da Kim, de fato, em certa situação. A Kim teria morrido se não fosse ele, e ele promete assim, cara, eu não posso fazer isso. Eu quero proteger a Kim da Nara. E o Dimitri fica sabendo finalmente o que significa ser um bucaneiro, que são os piratas que são assassinos procurados, e eles têm uma caveira do lado do cartaz de procurado deles, igual ao cartaz que ele viu dele mesmo em Umbatomba. Nosso querido Dimitri é um bucaneiro, e agora ele tem um segredo horroroso nas mãos que ele não pode contar pra ninguém. No fim do livro a gente vê o Lars prensando o Dimitri contra a parede, e o Dimitri vê que o Lars tá trabalhando com coisas obscuras. E ele fala assim, se tu quisesse ter me matado, tu já teria. Tu precisa de mim pra alguma coisa. Mas o quê? E ele é super desaforado com o Lars, eles brigam, só que o Lars consegue controlar o Dimitri de alguma forma e dá uma surra nele, espanca o Dimitri. E a gente termina o livro sem saber se o Dimitri tá vivo ou morto, porque os deuses, afinal, saem conversando. E o Pecan tem um plano que envolve o Dimitri, só que termina o livro com o Pecan, tipo, pro narrador, né, pro Elo, ele fica assim... Você matou o garoto? Caramba. E o Elo, coitado, ele só documenta as coisas. Ele não matou ninguém, coitado. Ele só escreveu, né? Tipo... E aparentemente esse Pecan é alguém que quer se livrar dos deuses. Gente, eu acho que é isso. Esse vídeo tá ficando gigante. Mas, bom, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu sempre aconselho reler os livros, mas se quiserem podem também me perguntar. E é isso, se vocês quiserem, o livro lança de fato dia 6 de setembro, a gente vai enviar as compras pós-bienal, porque os livros estão sendo feitos direto em São Paulo pro evento. Mas se alguém quiser ir me ver na Travessa Literária, Stand 25, Mulher Misteriosa da Banca 25. Podem trazer presentes, eu adoro presentes, vai ter troca de pulseiras, vai ter um monte de jogos legais, a gente vai ter as cartas do jogo de Kraukel Sereia, Bondon, a gente vai ter um passaporte pirata pra vocês carimbarem toda vez que passarem na minha banca, vai ser super divertido. A gente vai ter fotos oficiais, que eu tô sendo patrocinada pela Kodak, então a gente vai ter fotos instantâneas. Eu vou botar aqui embaixo também o horário das minhas sessões de autógrafo, que é quando vai rolar as trocas de pulseiras e as fotos oficiais, e aí vocês vão poder trocar as cartas de Bundum de vocês. E, cara, eu tô bem animada. Eu vou tentar documentar o máximo de coisas pra vocês. E caramba, o Bienal do Livro tá chegando. Bom, é isso, gente. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo com todas as informações. E é isso, é bom estar de volta no YouTube e... Beijo.